A paz do Senhor a você que está nos assistindo a partir de agora pelas redes sociais. Eu gostaria de convidar você a estar orando juntamente conosco. Nós estaremos ouvindo louvores em honra e glória ao nome do Senhor nosso Deus e logo após estaremos ouvindo a palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos estar orando para que o Senhor venha nos abençoar. Senhor meu Deus, eterno Pai, estamos, Senhor, mais uma vez aqui para pedir que o Senhor venha abençoar as nossas vidas de tal forma que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, abençoa as nossas vidas para que possamos louvar e engrandecer o Teu santo nome na Tua presença neste momento. Meu Deus, abençoa os louvores que serão cantados, abençoa a Tua palavra que será ministrada, que tudo, Senhor, seja para a edificação da Tua igreja, que tudo, Senhor, seja feito segundo a Tua vontade, graça e misericórdia nesta noite. Senhor, assim eu te peço e te agradeço, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que você pode estar nos ajudando, compartilhando esse vídeo, também curtindo a nossa página ali no Facebook, que é facebook.com/ADT Flor do Campo. E também curtindo o nosso canal ali no YouTube, compartilhando com todo mundo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos estar louvando o hino. Que diz assim: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio
século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aqui eu vim pra dizer: eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e restaurar. Se move as águas, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração,
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Do Senhor a você que nos ouve pela rede social, que a palavra do Senhor possa nesse momento tocar em seu coração, trazendo vida para você, que Deus venha falar hoje conosco na sua palavra e que possamos aprender através dela. Amém? Te convido a ler juntamente comigo um dos mistérios revelados através de Jesus para nós. Vamos ler na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo de número 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: sem dúvida,
grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aqui nós encontramos um versículo que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, seu filho na fé, sobre o grandioso mistério da piedade, um mistério relativo a Jesus ter se manifestado por nós através da sua encarnação. Aqui nós vemos que grande é a verdade, o mistério revelado da nossa religião. Aqui Paulo apresenta um credo sobre coisas que o cristão deve professar e acreditar em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, Paulo, ele fala o seguinte, ele diz que o mistério é grande em relação àquele que foi manifestado na carne. Nós sabemos que Jesus, ele se manifestou neste mundo através da encarnação. João, ele fala que o Verbo, ele se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, ele diz que Jesus, ele é a palavra, ele é o Verbo que se fez carne, que se tornou carne como nós, que se revestiu de humanidade, assim como nós humanos temos humanidade. Ele se tornou um corpo humano. Uma coisa que o cristão tem que entender é que Jesus, ele é o próprio Deus, porém ele é o Deus que se tornou carne. Ele é o Verbo encarnado de Deus. Jesus, ele teve um nascimento. Como o profeta Isaías fala, que eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Emanuel. Ou seja, Jesus sendo profetizado pelo profeta Isaías, que também diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Ou seja, Jesus é aquele a qual os profetas profetizaram, que é o Messias, que quer dizer Cristo, que é o Messias de Deus encarnado, o próprio Deus se tornando homem, para que assim como nós passasse por provas, porque nós entendemos que Jesus como Deus, ele passou fome, ele passou sede, ele passou frio, ele passou sono, ele se comoveu, como diz lá que Jesus perante o túmulo de seu amigo Lázaro, a quem ele amava, Jesus chorou. Então nós vemos ali atributos da humanidade, mas nenhum atributo da humanidade poderia ser
tão finalizador como o que Paulo fala em Gálatas 4:4, que diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus, ele nasceu de uma mulher. Maria foi o meio pela qual o Salvador da humanidade veio a este mundo. Por isso ela foi agraciada, porque ela foi uma ferramenta de Deus para que Jesus viesse a este mundo, para que o próprio Deus viesse a este mundo. Apenas isso. E então Jesus, ele se tornou carne. Como diz que Jesus, ele foi manifestado em carne. E é interessante saber que como Jesus, ele passou pelas mesmas dificuldades que nós, ele passou pelos mesmos problemas que nós temos um sacerdote que, assim como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Um sacerdote que entende as nossas dificuldades, as nossas limitações e, portanto, pode se compadecer de nós, seres humanos. Esse é Jesus, o sacerdote, o rei, o Messias prometido por Deus. Interessante é notar que Jesus, ele passou por todos os momentos de uma vida normal. Ele passou por todos os momentos de uma pessoa comum. Teve uma infância, uma adolescência, uma juventude. E lá por cerca dos seus 33 anos, com cerca de 3 anos e meio de ministério, ele foi morto, ele se entregou. Sendo sacerdote, ele se fez também a oferta como sacrifício pelos nossos pecados. O importante é lembrar que o bebê que nasceu em Belém, que os anjos anunciaram, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, aos pastores que estavam no campo. Ele não continuou sendo aquele bebê, mas se tornou o Deus manifesto em carne, o Messias prometido no Antigo Testamento e revelado a nós através das páginas do Novo Testamento, da Nova Aliança. E ainda Paulo continua a dizer que ele foi visto pelos anjos, contemplado por anjos. Uma tradução mais literal seria: se apresentou aos anjos. Jesus, ele foi aquele que deixou o convívio de Deus, a sua glória que ele tinha juntamente com o Pai nos céus, e desceu aqui nessa terra para cumprir a sua obra. Podemos ver que Paulo ele fala que os anjos contemplaram Jesus. Em diversos momentos na Bíblia, nós vemos os anjos servindo Jesus, como por exemplo, na sua tentação. E vemos que Jesus, ele era superior aos anjos em glória e poder, como sendo o unigênito do Pai, ou seja, o único da espécie, o único Filho de Deus. Mas para ele vir a este mundo, ele se tornou menor que os anjos. Ele se fez menor do que os anjos. O primeiro passo foi deixar a sua glória, a sua união com o Pai. Aquele momento em que eles estavam na glória da eternidade.
mas ele se fez menor do que os anjos, ele se fez uma criança, ele se fez um homem, ele se fez o mais indigno dentre todos os homens, e para finalizar o seu sofrimento, ele se fez maldito por nós, porque diz as Escrituras: maldito seja todo aquele que for levantado em um madeiro. E Paulo fala ainda que Jesus, ele foi pregado entre os gentios. A grande mensagem de Jesus é o arrependimento a todos a quanto o aceitarem. A palavra gentios, ela pode ser entendida como nações. Nem o próprio Pedro acreditava que o evangelho poderia ser pregado aos gentios, que os gentios poderiam receber a salvação. Foi necessário uma visão de Deus o enviando a Cornélio, para que ele fosse lá e pregasse o evangelho também aos gentios. O interessante é que Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o receber, foi-lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Amado irmão, você que recebe Cristo na sua vida como seu Salvador pessoal, você pode ter a certeza que Jesus, ele te recebe, Deus, ele te recebe como filho. O evangelho, ele tem que ser anunciado a todas as nações, a todos os povos, a todos quanto quiserem aceitar a Cristo. Nós sabemos, ali em Atos 2, nós temos um grande ensinamento, a qual Pedro, após o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, nós vemos que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele se levanta ali, no meio daquelas pessoas, e diz a Bíblia que havia judeus de todas as partes do mundo, judeus que moravam em diversas cidades do mundo antigo conhecido, e Pedro levanta ali no meio dos 12, diante daquela multidão que tinha corrido para ver o que estava acontecendo. Afinal de contas, eles sabiam que a maioria das pessoas eram galileus, e eles estavam ouvindo as maravilhas de Deus em sua língua natal. E eles pensam, como podem esses galileus? Alguns zombavam dizendo que eles estavam bêbados àquela hora do dia. Mas Pedro, possantemente tomado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo a qual Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse mesmo Espírito Santo que tinha tomado Pedro e impeliu aquela multidão a falar em outras línguas, Pedro se põe de pé e começa a explicar, a explanar a palavra. E quando a palavra de Deus é genuinamente pregada, o coração do homem, ele reconhece a sua situação, e o homem se vê diante da verdade, e a sua tendência é abandonar os seus pecados. Porque quando olhamos para a palavra, nós vemos os nossos pecados, a nossa vida, a nossa conduta errada. E vemos ali em Atos 2, que após a pregação de Pedro, possante pelo Espírito Santo, as pessoas falam: irmãos, o que faremos para nos salvar? E Pedro fala: arrependei-vos
e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. A função máter da igreja é ser chamada para fora, é ser chamada para pregar o evangelho a todas as nações e todas as pessoas. O objetivo é que o mundo conheça Cristo. Nós, igreja, fomos chamados para sair por este mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Quer sejam pobres, quer sejam ricas, quer necessitem ou quer achem que não necessitem. O nosso dever como igreja é pregar o evangelho a essas pessoas. E Paulo fala ainda que esse Jesus que foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo. Jesus, através da pregação, as pessoas creem, porque é necessário que eu e você preguem o evangelho, para que as pessoas ouçam e possam crer. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Entretanto, como as pessoas poderão crer se elas não ouvirem? E afinal de contas, como elas poderão ouvir se não há quem pregue? E como as pessoas pregarão se não há quem os envie? Afinal de contas, quão formosos são os pés daqueles que trazem boas novas. Ou numa tradução diz assim: como é bonito ver os pés dos mensageiros trazendo boas notícias. E nós sabemos que evangelho são boas novas de salvação, são boas notícias de salvação. O que é o evangelho? É falar daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus praticou, daquilo que Jesus nos deixou como exemplo. Afinal de contas, o maior exemplo que pode ser seguido por mim e por você é o de Jesus. Eu desconheço em toda a história um homem capaz de ser tão bom, de ser tão amoroso, de ser tão misericordioso, ao ponto de se entregar. E quando eu falo entregar, é sua própria vida, de forma submissa e humilde. Jesus, ele não foi morto, ele não foi assassinado, ele se entregou. Afinal de contas, como ele disse, se rogasse ao Pai, o Pai mandaria legiões de anjos que os defenderia. Mas não, se possível fosse, afastasse o cálice dele, mas que fosse feita a vontade de Deus. E é como Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando ele fala lá aos Filipenses no capítulo 2, que Jesus, ele foi servo, ele se humilhou como servo, como homem, até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus, ele foi pregado aos gentios, crido no mundo, e por último, recebido na glória. Apesar de todo o sofrimento que Jesus passou para nos garantir salvação, hoje, ele é o Cordeiro, ele é digno de todo louvor, de toda adoração, como diz João em Apocalipse 5,12, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria e força, honra e glória e ações de graça. O Cristo ressurreto, lá em Atos capítulo 1, ele ascendeu aos céus
para o triunfo na glória com o Pai. E como Jesus hoje está à destra de Deus Pai, aquele que se manifestou em carne, aquele que foi justificado em espírito, aquele que foi visto pelos anjos, aquele que foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, é o Senhor nosso Deus, que hoje está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós nos céus. Por isso, grande é o mistério. Já parou para pensar? É ilógico porque Deus, em todo o seu poder e glória, por que Ele desceria do céu? Por que Ele nos amaria? Por que Ele se sacrificaria? Porque eu e você merecemos? Porque eu e você precisamos ser salvos? A resposta é: eu e você não merecemos. Eu e você não temos direito a nada. Por isso, a Bíblia nos fala que nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos esforços, pela nossa bondade, se é que temos bondade. Não somos salvos por nada disso. A Bíblia fala: pela graça sois salvos. E graça é receber aquilo que nós não merecemos. Mediante o quê? A fé. Interessante que essa fé não nasce de nós. É Deus quem nos dá a capacidade de crer nele. E isso não vem de mim e de você, mas é o quê? Presente de Deus. Graça é recebermos aquilo que nós não merecemos. E eu e você jamais merecemos a salvação. Porque o que eu e você merecemos? Condenação, morte, inferno. Mas pela sua misericórdia, Deus não dá aquilo que nós merecemos, que é o castigo. Pelo contrário, Ele dá através da sua graça aquilo que nós não merecemos. A Bíblia fala que se com tua boca confessardes e em seu coração crerdes que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Paulo falou para o eunuco assim: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E Paulo pregou para aquele carcereiro e para a sua família. E eles creram. Então é necessário que você acredite que Jesus desceu a este mundo, que morreu por amor de mim e de você, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, como uma pessoa de quem não dava muita atenção. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, porque Ele quer te restaurar, Ele quer te tornar novamente filho. Vamos orar ao Senhor? Senhor meu Deus, eterno Pai, grande é a tua misericórdia e graça para conosco. Senhor, mais uma vez eu te peço, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da vida de cada irmão que está nos assistindo através das redes sociais, que o Senhor possa fazer
com que ele tenha fé. Por isso eu peço, Senhor, nos dá fé para crermos no teu sacrifício, no teu poder, nos teus milagres. Senhor, também neste momento eu intercedo por cada irmão que ouviu a tua palavra, meu Deus. Que o sacrifício de Jesus, teu Filho, possa entrar na mente de cada pessoa e ela entenda, Senhor, que tu és o único caminho, verdade e vida. Senhor, lhe peço que essa pessoa tenha fé para dar um passo em direção aos teus caminhos e correr, Senhor, para os teus braços como filho. Meu Deus, também lhe peço que se houver alguma pessoa enferma, alguma pessoa doente, que o Senhor possa entrar com a cura, segundo a tua vontade. Que o Senhor possa manifestar o teu poder na vida dessa pessoa, derramando da tua graça e misericórdia. Meu Deus, fortalece a fé de cada um de nós para que possamos permanecer firmes e fiéis nos teus caminhos até o dia da tua vinda. Meu Deus, nos ajuda nesse momento de dificuldade, nesse momento, Senhor, que toda uma nação sofre. Que o Senhor possa dar sabedoria aos nossos governantes, possa guiá-los, Senhor, na sua vontade, para que possam tomar as melhores decisões. Senhor, ajuda a tua igreja, para que os irmãos não deixem o seu amor esfriar, seu amor pela tua obra, pela tua casa, pelo próximo e pela pregação do teu evangelho. O Senhor disse que haveria um tempo em que as pessoas teriam seu amor esfriado, que as pessoas não pregariam mais o evangelho. Mas eu lhe peço, Senhor, tem misericórdia da tua igreja e dá, Senhor, aquele primeiro amor, aquele desejo, aquele fogo de outrora, Senhor. Meu Deus, eu creio que tu és o Senhor na nossa vida. E assim, Jesus, em teu santo nome, eu lhe peço e te agradeço. Amém.